Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia, bom dia, bom dia! Antes de iniciar este documentário, gostaria de fazer uma pergunta. Você já ouviu falar do cantor Francisco da Silva? Talvez não, né? Até porque o cantor Francisco da Silva ainda vive naquele anonimato. Mas eu conheço muito bem. Francisco da Silva, eu tive o privilégio de conhecê-la no ano de 1986. Eu ainda era muito criança ainda. Quando ele chegou da cidade ou do estado do Piauí, precisamente da cidade, me parece que o nome de Aroaz no Piauí. Diga-se de passagem, uma cidade muito bonita. Antiga, mas uma cidade muito bonita. Francisco Raimundo chegou no estado do Maranhão, lá no interior de Urucuzal, município de Bacabal, naquela época muito jovem, mas sempre muito alegre, muito amigo, gente boa demais. Sempre teve uma tendência para o lado da música. Raimundo Francisco passou um período de tempo ali com a gente. Naquela época a Serra Pelada estava no auge. Então Francisco Raimundo deixou a nossa amizade ali e foi para a Serra Pelada deixando muita saudade. Para desespero nosso, foi naquela época que caiu um barranco na Serra Pelada e muita gente morreu naquela época. E o Francisco Raimundo não deu mais notícia. Então para nós, Francisco Raimundo estava morto. Para quem conhece ele hoje é Francisco da Silva, nome artístico. Francisco Raimundo desapareceu, não deu mais notícia e a gente falou morreu. Inclusive o irmão dele, naquela tradição católica, ainda foi lá, acendeu vela para ele, fazendo aquela dedicação, aquela homenagem. E quando menos esperava, quem apareceu? Francisco Raimundo. Forte, firme, alegre, cheio de vida, sempre um sorriso bacana no rosto. E aí continua a sua história. Passados-se os anos, eu que saí do interior e vim embora para Dom Eliseu, no Pará. Nessa época Francisco Raimundo já tinha casado, já tinha constituído família e a gente se separou de novo. Passados-se uns anos, quem apareceu em Dom Eliseu? Francisco Raimundo. Naquela época ele estava trabalhando em um pimental aqui no município de Dom Eliseu, e eu morando em Dom Eliseu sem nenhum recurso, fui apanhar pimenta no pimental, aonde o Francisco Raimundo era, me parece que gerente na época, um tipo de encarregado. E ali o Francisco Raimundo me cedeu a casa dele para mim e meu pai. A gente dormia, almoçava e jantava na casa do Francisco Raimundo, sempre um coração receptivo, uma família maravilhosa, e a gente ficou ali por um período de tempo junto com o Francisco Raimundo, que hoje é Francisco da Silva. Aí a gente veio para Dom Eliseu, Francisco Raimundo veio para Dom Eliseu. Neste período Francisco Raimundo aceitou Jesus, fez um ótimo trabalho em Dom Eliseu, ajudou a fundar uma congregação. Na época chamava-se Vila do Rato, hoje é um bairro grande como Vila São Paulo. A congregação que ele ajudou a fundar hoje é uma grande congregação. Ela hoje chama-se Monte Moriá, uma congregação muito bonita. E aí do nada Francisco Raimundo desapareceu do mapa. E por alguns tempos eu procurava no Face, ver se eu encontrava. Aí um primo meu de São Paulo passou uma mensagem para mim dizendo: cara, eu encontrei o Francisco Raimundo, ele está morando no Goiás. Aí eu, caraca, entrei novamente lá no Face, né, o lugar da gente encontrar os amigos da gente. Nada, encontrei nada. Em um belo dia, meu primo de Alto Alegre, Dandô, passou uma mensagem para mim e falou assim: evangelista, eu falei com Francisco Raimundo. Eu falei: cara, manda o contato desse cara para mim. Aí ele mandou o contato, eu entrei em contato com ele. E o que é que eu descobri? Francisco Raimundo virou cantor gospel. É uma honra
poder falar do Francisco Raimundo como cantor. Hoje não mais Francisco Raimundo, mas Francisco da Silva. Francisco da Silva hoje tem um canal no YouTube. Se você entrar lá e digitar Francisco da Silva, você vai encontrar várias canções lindas. E sabe o que acontece? Jesus me deu o privilégio de compor algumas músicas, apesar de não entender nada de música. Eu enviei minhas músicas para ele. E não é que ele deu vida para as músicas. Ele botou nos instrumentos e tem algumas delas hoje no YouTube. Gente, Francisco Raimundo é uma pessoa carismática, uma pessoa amiga, uma pessoa receptiva, hospitaleira e um cara que merece todo o sucesso do mundo. Francisco, é uma honra falar de você. É um prazer dar um testemunho da sua vida. Você não é só um parceiro, você é um amigo. Além disto, você é um irmão. Porque você, apesar dos anos, apesar de você estar onde você está hoje, você nunca mudou, continua sempre o mesmo. E a minha oração a Deus é que Jesus te leve a lugar que tu nunca pensou de ir. É que Jesus faça de você uma pessoa muito honrada, pois você merece, pelo caráter, personalidade, carisma, enfim, você é o cara. Meu irmão, fica com Deus, a paz do Senhor, aquele abraço. Jesus te ama e eu também te amo. Você mora no meu coração sem pagar aluguel. Fica com Deus, fica na paz.